Vamos aqui então para a segunda aula de sexta-feira, dia 19 de fevereiro. Na aula anterior eu expliquei o que era frase, oração e período. Já dá para a gente saber o que é o sujeito da oração, tá? Então, vamos começar a falar de termos essenciais da oração. O que é um termo? É uma peça, é uma parte. O que é essencial? É aquilo que é muito importante. Uma coisa essencial é uma coisa que não pode faltar. Ou seja, não existe oração que não tenha sujeito e predicado. Ok? Mesmo quando o sujeito for inexistente, eu vou explicar. A gente fala de oração sem sujeito, mas existe um sujeito que é inexistente. Durma com um barulho desses. Mas enfim, é a chamada oração sem sujeito. Em todo caso, sujeito é um termo essencial. Não dá para fazer a oração se não tiver sujeito, com exceção da oração sem sujeito, que tem um sujeito inexistente. É simples, vamos chegar lá, tá? Primeira coisa, a gente está falando aqui de uma oração. A gente ainda não está trabalhando com período composto. Vamos devagar. A gente está trabalhando com uma oração que conta um fato. Então a gente vai trabalhar com um sujeito, porque é uma oração. Ok? Lá na frente a gente vê período composto, não é hora ainda. É para a gente aprender a encontrar o sujeito dentro da oração e saber de que tipo ele é. É simples. É super simples, tá? Então você tem lá uma frase que é um período simples, é uma frase de uma oração só está contando um fato, então só vai ter um sujeito. E aí você tem que encontrar o sujeito dentro da frase. Onde está o óleo? Você vai ter que achar o sujeito dentro da oração. Como é que você faz isso? Fácil. Para encontrar o sujeito, encontra o verbo. Primeira coisa, encontra o verbo. Encontrou o verbo? Encontrei. Pergunta para o verbo quem foi que fez isso. Por quê? Porque é simples. Dentro da oração você tem sujeito e predicado. A primeira divisão que você faz da oração é uma parte da oração é sujeito, outra parte da oração é predicado. Aí dentro do sujeito você vai ter alguns termos menores. Dentro do predicado você vai ter alguns termos menores. Mas os dois grandes termos são sujeito e predicado. As pecinhas de dentro do sujeito e as pecinhas dentro do predicado, a gente vê logo mais. Vamos, por enquanto, ficar só com o sujeito. Nem as pecinhas dele a gente vai ver. A gente só vai falar do sujeito grande, ou a persona grande chamada sujeito. Para encontrar o sujeito, primeiro tem que encontrar o predicado. Como? Encontra o verbo. Porque o verbo nunca está dentro do sujeito. O verbo está dentro do predicado, sempre. E olha só, o predicado é o fato que envolve o sujeito. Ou o sujeito praticou o fato, ou o sujeito sofreu com o fato. Mas você tem o sujeito, que é o ser, e o predicado, que é o acontecimento que envolve o ser. Ok? Para encontrar o ser dentro da oração, encontra o verbo e pergunta para o verbo: quem fez? Com quem aconteceu? Olha só. Isso aqui é uma frase, ó. A árvore grande de folhas coloridas caiu. A árvore grande de folhas coloridas caiu. Aí quem é o sujeito? Encontra o verbo. Cadê o verbo? Caiu. Aí você pergunta para o verbo: quem foi que caiu?
caiu foi a árvore grande de folhas coloridas. Caiu. Tudo isso é o sujeito. Ah, tá. Então, aqui é o verbo. Quem caiu? A árvore grande de folhas coloridas. Tudo isso é o sujeito. E isso aqui é o predicado. O predicado, nesse caso, é só o verbo, é uma palavra só. Calhou. Ah, mas não é a árvore. Espera aí. O sujeito é tudo isso aqui. Agora, o núcleo do sujeito, o miolo do sujeito, a parte da palavra principal do sujeito, qual é? Árvore. Ah, tá. Não é a árvore, é árvore. Essa palavra é o núcleo do sujeito. O núcleo é a gema do ovo, mas o ovo é a árvore grande de folhas coloridas. Isso é o sujeito. Árvore é núcleo do sujeito. Outro exemplo. João escorregou na casca de banana do lixo. Tinha um monte de lixo jogado ali no chão e tinha uma casca de banana. O João vai lá e pisa exatamente na casca. Caiu no chão. Vamos lá. João escorregou na casca de banana do lixo. Quem é o sujeito? Acha o verbo. Opa, tá fácil. O verbo está aqui, escorregou. Quem escorregou na casca de banana do lixo? João. Opa. Então está aqui, o João é o sujeito. Nesse caso, o sujeito é só a palavra João, que é o próprio núcleo, né? Só tem ela. E o que é o predicado? Escorregou na casca de banana do lixo. Tudo isso é predicado. A gente não vai trabalhar com ele agora, tá? Mas a gente achou o verbo e perguntou para o verbo: quem escorregou na casca de banana do lixo? João. Está aqui o sujeito. E na frase de cima, quem caiu? A árvore grande de folhas coloridas. Tudo isso é o sujeito e o núcleo é árvore. Tudo bem até aí? Aprendemos a encontrar o sujeito. E dentro do sujeito vimos quem é o núcleo. É a palavra principal. Pode ter mais de uma? Pode, peraí. Sujeito simples. Vamos ver os tipos de sujeito. Tem 5. Sujeito simples. Lembra de período simples, período composto? Pois é. Sujeito simples tem um núcleo, um substantivo de núcleo dentro do sujeito, um só. Vamos lá. Esse núcleo pode estar ou no singular ou no plural, mas é uma palavra só. Olha aqui. O garoto loiro estudou a tarde toda. Estou com o giz na mão para a gente fazer junto. O garoto loiro estudou a tarde toda. A frase está aí. Cadê o sujeito? Espera aí, cadê o verbo? Estudou. Está aqui o verbo. Pergunta para ele, para o verbo. Quem estudou? O garoto loiro. Achei o sujeito. Isto aqui tudo é o sujeito. Dentro do sujeito, qual é o núcleo? Garoto. O garoto estudou. Só que era um garoto loiro. Estudou a tarde toda. Tudo aquilo ali é sujeito? Então o resto é predicado. Pronto. Dentro do sujeito, quantos núcleos tem? 1. A palavra garoto. Foi ele que estudou. Então é sujeito simples. Tem um núcleo só. O que eu acho aqui, ó? As frutas do mercado estão maduras. Quem é o sujeito? Espera aí. Cadê o verbo? Estão. Quem estão maduras? As frutas. Não. Quem estão maduras?
As frutas do mercado. Ah, achei o sujeito. As frutas do mercado é o sujeito da frase. Cadê o núcleo do sujeito? Frutas. É o mercado que está maduro? Não, frutas. Quantas palavras tem no núcleo? Uma. Ah, mas está no plural, não tem problema, é uma palavra só. É sujeito simples. É só uma palavra, não interessa que está no plural. É uma palavra só o núcleo. Só tem um núcleo que está no plural. Então é sujeito simples. Tem um núcleo só. O núcleo vai ser sempre substantivo, ou seja, um ser que pode estar no singular, que nem garoto, ou pode estar no plural, que nem frutas. Sujeito simples. Um núcleo. Certo? Sujeito composto. Se o sujeito simples tem um núcleo, que nem o período simples, tem uma oração. O sujeito composto tem 2 núcleos ou mais. Pode ter 3, 4, 5, 20? Pode. Aí vai ser 2, 3, 4, 5, 20 substantivos dentro do sujeito, fazendo o papel de sujeito. Olha aqui. João e Marcos prestaram vestibular. Quem é o sujeito? Cadê o verbo? Cadê o verbo? Prestaram. Ah, tá. Quem prestaram vestibular? João e Marcos. Ah, achei o sujeito. Sujeito é João e Marcos. Quantos núcleos tem? João prestou vestibular. Marcos prestou vestibular. João é uma palavra, Marcos é outra palavra. Quantos núcleos eu tenho? 2. Um núcleo é João, outro núcleo é Marcos. 2 núcleos. Sujeito composto. João, Marcos e Cláudia prestaram vestibular. Quem prestaram vestibular? João, Marcos e Cláudia. Quantos núcleos eu tenho? 3. Sujeito composto. Ok? Esse outro exemplo, ó. O padre e seus vizinhos discutiram na igreja. Quem é o sujeito? Cadê o verbo? Cadê o verbo? Discutiram. Certo. Quem discutiram na igreja? O padre e seus vizinhos. Quem é o sujeito? O padre e seus vizinhos. O resto é predicado. Dentro do sujeito, o padre e seus vizinhos. Quantos núcleos eu tenho? Quem foi que discutiu? O padre. Quem mais discutiu? Vizinhos. Padre é um núcleo. O padre discutiu? Discutiu. E os vizinhos? Também. Discutiram entre si. 2 núcleos. Padre, que está no singular, e vizinhos, que está no plural. São 2 núcleos. Sujeito composto. Simples. Simples. Vamos lá. Sujeito oculto. Vamos começar a complicar. Nossa, que complicado. Sujeito oculto. Sujeito escondido. A gente chama de sujeito desinencial por causa da desinência do verbo na frase. A desinência do verbo vai dizer quem é o sujeito. Sabe por quê? Porque ele está oculto. Sujeito oculto não aparece na frase. Mas você sabe quem ele é. Você consegue dizer quem é o sujeito, mesmo ele não aparecendo. Sabe por que você consegue dizer? Porque o verbo vai mostrar quem é. Fomos ao cinema. Percebeu? Não aparece o sujeito aqui.
Ele não está escrito na frase. Mas cadê o verbo? Fomos. Ora, quem fomos? Nós fomos. Então o sujeito não aparece, mas você sabe que o sujeito é nós. É oculto, é escondido. Escondido onde? Aqui, ó. Na desinência, na conjugação do verbo. Fomos, só pode ser nós. Fui ao cinema. Eu fui ao cinema. O verbo te diz qual é o sujeito que não está aparecendo. O sujeito não está escrito na frase, mas o verbo te diz quem ele é. Gostei do filme. O sujeito não está escrito, mas cadê o verbo? Gostei. Gostei. Quem gostei do filme? Eu. Só pode ser eu, ao final do verbo. Olha a desinência do verbo. A desinência de conjugação do verbo. Sujeito desinencial. A desinência diz quem ele é. Quem é o sujeito? Eu. Só pode ser o sujeito eu. Por quê? Porque o verbo eu gostei. Gostei, eu gostei. Não pode ser tu gostei, nem ele gostei, nem nós gostei. Só pode ser eu gostei. Então o sujeito oculto, desinencial é eu nessa frase. Fácil, né? Fácil. Agora olha aqui esse aqui. Presta atenção para não confundir este com este, tá? Sujeito indeterminado não é inexistente. Inexistente é outro. É o sujeito e também não é o oculto. O oculto você olha no verbo e fala, é tal, porque o verbo me diz. O indeterminado, você não consegue identificar o sujeito. Ele existe porque ele fez a ação. Ele existe. Ele praticou a ação da frase. Você está vendo ali que alguém fez essa ação. Mas você não consegue dizer foi fulano, foi isso, foi... Não dá para saber quem foi. Mas foi alguém. Alguém fez isso. Eu não consigo dizer quem é, mas alguém fez. Então, ele existe, mas eu não consigo determinar a identidade dele. Tem duas formas de você fazer o sujeito indeterminado. Uma delas é usando o verbo na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural é eles. Então você coloca o verbo na terceira pessoa do plural. Vamos lá. Essa frase. Roubaram meu carro. Roubaram meu carro. Quem roubaram? Ah, eles roubaram. Peraí. Eles quem? Eles quem? Se você sabe que foram eles, então vai lá na polícia e entrega os caras, faz um BO. Mas não. Você está na rua, você chega lá no lugar onde você parou o seu carro e só tem uma vaga vazia. Roubaram meu carro. Você viu quem foi? Não. Mas quando você olha a situação, você fala, roubaram meu carro. Alguém fez isso. O carro não ia se roubar sozinho. O carro não ia fugir pelo mundo sozinho. Alguém roubou. Você sabe quem foi? Não, você não estava lá, ninguém viu. Roubaram! Roubaram meu carro. Não foram eles. Ah, roubaram, eles roubaram. Se você diz eles roubaram, você sabe quem são eles. Você sabe quem foi. Você pode acontecer, né? Você sabe que o Zé e o Mané roubaram o seu carro. Aí perguntam para você, quem roubou o seu carro? Eles.
o Zé e o Mané, mas aí é sujeito oculto. Você sabe que eles aí, você conhece os ladrões. É outra coisa. O sujeito indeterminado é quando você não sabe quem fez a parada. Roubaram, não sei quem foi, roubaram. Outro exemplo, dizem que o Lula é inocente. Inocente é quem diz isso, ou não. Enfim, dizem que tem ouro no final do arco-íris. Dizem que gato preto dá azar. Dizem que. Quem é que diz? Não sei. O povo ignorante aí é que diz. Eu não sei, eu não conheço. Não sei quem diz. É o que dizem. É o que se diz. Olha aí, é o que alguém por aí diz. Eu não conheço as pessoas que dizem. Sujeito indeterminado. Alguém diz, mas eu não sei, não conheço. Essa é uma forma. A outra forma é você colocar o verbo na terceira pessoa do singular, ele, que não vai aparecer na frase, ele, e coloca o C, tracinho C, logo depois do verbo. Por exemplo, falou-se de você na reunião. Alguém falou. Alguém falou na reunião. Alguém falou de você. Uma ou duas ou várias pessoas. Alguém falou de você. Quem foi? Ah, não sei. Não vou contar. Falou-se de você na reunião. Poderia ser falaram de você na reunião. Também é indeterminado. Mas você pode fazer dessa forma aí nessa frase. Falou-se, verbo na terceira pessoa do singular, ele falou, mas não tem o ele na frase. Falou-se, alguém falou de você na reunião. Não sei quem foi, não vou falar. Eu posso até saber, mas não vou falar. E você fica sem saber quem foi, porque eu não vou falar. Quem foi? O sujeito fez a ação. A pessoa que falou de você existe. Tanto existe que falou de você. Mas não se sabe a identidade. Essa pessoa está indeterminada na história. Mas ela existe. E não dá para saber, olhando no verbo, não dá para saber quem foi. Que nem aqui em cima, fomos, gostei, aqui você sabe quem é o sujeito. Aqui não. Certo? E o último tipo é aquele que não existe. É a oração sem sujeito. Tá? Por que o sujeito não existe? Porque não precisa dele. O verbo não precisa de sujeito. Não é um verbo de ação. Pode ser, entendeu? É um verbo de fenômeno da natureza ou é um verbo de estado. Não precisa de sujeito. É fácil saber. Por quê? Porque você vai achar o verbo e perguntar para o verbo quem fez isso. Então pode acontecer de várias formas. Fatos da natureza, verbos com fatos da natureza, ventar, chover, nevar. Choveu muito ontem, tá? Choveu. Quem choveu? A chuva choveu? Não, né? Pelo amor de Deus. Choveu. Você fala choveu, já sabe o que é. Ventou muito na praia. Quem ventou? O vento ventou? Não, não tem sujeito. É fenômeno natural. Não tem sujeito. Aconteceu. Outro caso são alguns verbos. Por exemplo, o verbo haver, H-A-V-E-R. O verbo haver com significado de existir. O verbo haver com significado de existir não tem sujeito. E outra, só no singular. Não põe o verbo haver no plural. Nem no passado no plural, não. Verbo haver
há e houve e havia. Não existe houveram. A palavra houveram não existe. Presta atenção, olha só. Havia cavalos na fazenda. Não é haviam cavalos. Cavalos não é sujeito. Então o verbo haver não vai para o plural. Havia cavalos na fazenda. Pergunta para o verbo: quem é que havia cavalos? Quem havia cavalos na fazenda? Ninguém. Existiam cavalos. Aí o sujeito é cavalos, porque os cavalos existiam na fazenda. Aí é o verbo existir, não é o verbo haver. Ah, tá, e se eu usar o verbo ter? Tinha cavalos na fazenda. Tinha cavalos. Quem tinha cavalos? Ninguém tinha cavalos. Então o verbo ter, nesse caso, e o verbo haver, nesse caso, não precisam de sujeito. Então não tem sujeito na oração. Oração sem sujeito. Você perguntou para o verbo e você descobriu que não tem sujeito. Outro verbo que muita gente usa, ainda com o verbo haver. Houve muitos acidentes no final de semana. Houve muitos acidentes. Quem houve acidentes? Ninguém houve, eles aconteceram. Mas o verbo haver continua no singular, porque não tem sujeito. Tem o significado, a ideia de existir, de ocorrer. Tá? Outra palavra que todo mundo usa muito errado, o verbo fazer, indicando horário ou passagem do tempo. Faz 2 horas que eu estou aqui. Não é fazem 2 horas. 2 horas não é o sujeito. Faz, neste momento, a gente marcou um encontro. Quando você chega, eu falo, faz agora, neste momento, quando você chegou, neste momento agora, faz 2 horas que eu estou aqui. Não existe fazem 2 horas. Quem é que fazem essas horas, meu Deus? Quem que fazem as horas? Ninguém fazem. Então é faz. Não tem sujeito na frase, na oração. Faz 2 horas. Quem faz 2 horas? Ninguém faz. Tá? Tem outros verbos que são usados assim. Não dá para ficar fazendo lista de verbos, mas você vai perceber fazendo isso aqui que eu te mostrei, ó. Havia cavalos. Está aqui o verbo. Quem havia cavalos? Ninguém havia cavalos. Eles estavam lá na fazenda, ninguém havia cavalos. Faz 2 horas, faz 5 dias que ela partiu. Quantos dias? Quem é que faz? Desculpa, de novo. Faz 5 dias que ela foi embora. Quem faz os 5 dias? Ninguém faz. Oração sem sujeito, o verbo fica no singular. Então você sempre vai encontrar o verbo e perguntar: quem fez isso? Quem estão maduras? As frutas do mercado. Quem caiu? A árvore grande de folhas coloridas. Achou o sujeito. Beleza? Então vimos como encontrar o sujeito e os 5 tipos diferentes de sujeito. Ok? Na próxima aula, eu pretendo explicar os tipos de verbos. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo.
verbo de ligação, tá? Porque a gente vai usar essa informação para estudar predicado, que é o lugar onde o verbo vai aparecer. Você já sabe achar o predicado, mas aí você vai aprender a dizer que tipo de predicado é esse. E para saber o tipo de predicado, você tem que saber o tipo do verbo. Tudo bem até aí? Até a semana que vem.